É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do nosso, né? Para você que já faz parte aqui da nossa família, do nosso podcast Ciência da Nutrição, que a cada semana tem procurado trazer informações novas, informações atualizadas sobre as diferentes temáticas da área da ciência da nutrição. Para você que chega hoje, que nunca ouviu o nosso podcast, a gente espera que essas informações, então, passem a fazer parte do seu dia a dia e que, de fato, mude de fato a sua vida, passe a impactar os hábitos que você tem no seu dia a dia. A gente fica muito feliz a todos que vêm nos acompanhando e divulgando o nosso trabalho. Para você que é novo, então, a gente sempre gosta de falar para marcar as notificações. Para você que está ouvindo nas plataformas de streaming, dá uma visitada lá no canal do YouTube, se inscreve no canal. Isso é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Hoje nós vamos falar de uma temática que eu posso dizer para vocês que é muito atual. Talvez até alguns profissionais que estejam nos ouvindo nunca tenham ouvido falar. Nós vamos falar sobre sindemia global. É um tema bastante importante e para isso a gente convidou a doutora Thais Ariza, que é nutricionista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é mestre e doutora em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, é especialista em segurança alimentar pela Unirio, e ela possui muita experiência em atuação em desastres e emergências em saúde pública, atuando em áreas com foco na garantia da segurança alimentar e nutricional e também do direito humano à alimentação adequada no âmbito da saúde coletiva. Thais, a gente fica muito feliz aqui com a sua presença, seja muito bem-vinda. Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite da Luana e do Anderson, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre o tema da sindemia global. Como o Anderson disse, desde o mestrado eu estou inserida no campo dos desastres, das emergências em saúde pública, até mais especificamente com seca no semiárido, mas sempre tendo a junção, né, caminhando junto com a importância da garantia da segurança alimentar dentro desse tipo de desastre, entre tantos outros que a gente estuda no CEPEDS. Hoje, atualmente, no pós-doutorado, o meu estudo, né, o meu foco maior são as mudanças climáticas, os desastres e a segurança alimentar, por isso que eu fui convidada para estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a sindemia global. Legal, Thais. Thais, a gente sempre gosta de, no início do nosso podcast, aproximar um pouquinho a você quem está em casa ou que está em outro lugar ouvindo o nosso programa, e vice-versa, né? Aproximar as pessoas que não lhe conhecem, né, da Thais como um todo. Queria que você falasse um pouquinho como é que você chega na área da nutrição, por que você escolheu nutrição, e depois, o que te levou a estudar justamente essa temática dos desastres, né? Não deve ser fácil lidar com a dor, né? E, ao mesmo tempo, é necessário a gente ter pessoas trabalhando também nessa área. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua chegada aqui na área da nutrição. É uma boa pergunta, porque esses dias também me perguntei como é que eu cheguei na nutrição. Você sabe que eu não lembro. Tem tanto tempo, né? Tem 20 anos, mais ou menos. E é interessante porque, assim, o motivo pelo qual eu cheguei na nutrição, eu não lembro, mas eu lembro do que fui me impulsionando dentro da UFRJ, né? Até para chegar na saúde pública, que foi sempre o foco que eu tinha, né? De estudo e de interesse mesmo. Mas eu entro muito crua na faculdade, né? Acho que todos nós na graduação a gente tem ainda, a gente quer muito ir para a clínica, né? Que todo mundo entra com esse foco, a nutrição clínica. Mas ao longo da faculdade, das disciplinas, eu fui me encantando por outras áreas. E aí, inicialmente, eu fiz iniciação científica com a professora Cláudia Saunders, que é de materno infantil, né? Lá na UFRJ, no Fundão. E assim eu fui me emaranhando e entrando em todo esse caminho da saúde pública. Quando eu acabo a faculdade, eu tinha muito desejo de continuar na academia. E entrei na ENSP para fazer na Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz, para fazer uma especialização em promoção da saúde, né? Promoção da saúde e desenvolvimento social. E foi dentro desse curso que eu conheci o professor Carlos Machado, que foi meu orientador e que é,
inclusive o coordenador do CEPED, que é esse centro na qual que eu sou pesquisadora colaboradora, e ele sempre me indagava assim, que independente do que eu estivesse estudando, a nutrição tinha que ser o foco dos meus estudos, né, já que era a minha área de formação e era algo que eu tinha escolhido e que eu gostava tanto. Então, inicialmente, a gente começou a pensar, a tentar entender como era a desnutrição em determinados tipos de desastre, por exemplo, a seca no semiárido. Como é que é a desnutrição quando acontece esse tipo de desastre? Ou a inundação. Como a seca era um tipo de desastre que ainda não era estudado por nenhum dos seus orientandos, ele me fez esse desafio. Vamos para o semiárido e vamos entender que desnutrição é essa que acontece, né? Como essa desnutrição no semiárido se é a mesma que acontece em outras áreas do Brasil, em outras regiões do Brasil. E quando a gente chega lá, a gente tem a surpresa de não ter nenhum caso de desnutrição. E isso é muito discutido, porque isso cai por terra todo tipo de estudo que a gente tinha, né, como objetivo na época do mestrado, e a gente tem a ideia, na verdade, de entender o que é o semiárido, né? E entender, consequentemente, o que acontecia no semiárido para a seca causar tantos impactos na saúde da população, porque a gente não fala só de uma desnutrição, de acesso a alimentos, mas tem diarreia, dengue, outras doenças que são relacionadas. E aí eu faço esse estudo no mestrado, para poder entender, a partir de um município, que foi um estudo de caso, um município de Recife, vejo que não tem desnutrição, mas tem um aumento da sobrepeso e obesidade na população, e com isso faço o mestrado, e aí a partir do mestrado a gente chega à conclusão assim, agora vamos estudar a segurança alimentar no semiárido, né? Entender as políticas. E no doutorado eu faço uma análise das políticas todas que acontecem no âmbito federal, para tentar entender o que é a insegurança alimentar nesse território, né? Que é a área geográfica mais desigual e extrema vulnerabilidade do país. E nós conseguimos chegar à conclusão que a segurança alimentar nessa área, que é acometida pela seca, ela, na verdade, a segurança alimentar ela não é somente, não está só relacionada à dimensão biológica, por exemplo, né? A desnutrição, sobrepeso, obesidade, mas também as situações relacionadas à falta de renda, falta de acesso e posse a terras, falta de acesso à água. Então, a gente foi estudar a complexidade da segurança alimentar no semiárido. E aí foi me abrindo mais chavinhas, né? As inquietações foram ainda maiores, e aí eu chego para estudar as mudanças climáticas, porque os desastres nada mais são, que aí a gente até já fala um pouquinho sobre a sindemia global, mas são a materialização das mudanças climáticas. Se hoje a gente passa por tantos tipos de desastres, como seca, inundação, deslizamento, isso tudo é resultado das mudanças climáticas. E aí eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Mas por que eu cheguei na nutrição, eu acho que foi mesmo o anjinho da guarda que me colocou nesse meio, e é algo que eu adoro e que eu defendo muito, né? A importância da alimentação adequada para todos no nosso país. Thaís, muito bom saber disso, né? E a gente ganha um presentão não só para a nutrição, mas para um momento estratégico no mundo inteiro, né? Onde, inclusive, o Brasil está pleiteando sediar aí a grande conferência relacionada a essa questão de mudanças climáticas. Então, é bom demais ter você aqui com a gente. E imagino que o pessoal de casa, do carro, da academia, esteja se perguntando, caramba, né? Tem algumas pessoas que, de repente, ainda nem escutaram falar de sindemia global, né? E nada melhor do que ter aí uma grande especialista nessa área e nesse contexto, né? Nos explicando o que é sindemia global, Thaís, afinal de contas. Quando que esse conceito, quando que esse termo ganha fluxo? Perfeito, Lana. Como você falou, e o Anderson também, é um tema super atual e que a gente cada vez mais tem que debater e entender como a gente faz parte disso tudo, né? Então, sindemia global é um conceito que é mais discutido e alertado. Em 2019, inclusive na época que eu estava no CESAM, no curso de especialização da Unirio, né? Foi ali que eu comecei a entender um pouquinho do conceito e que me fez ter mais interesse na temática. Mas sindemia global é quando a gente tem a junção de a sinergia, a junção de 3 pandemias, de 3 situações: mudanças climáticas, obesidade e desnutrição. Então, são 3 situações, 3 problemas, tanto ambientais quanto da saúde, né, efeitos na saúde, que acabam acontecendo no mesmo momento, no mesmo espaço, e assim prejudicando toda a população, não só no nosso país, como globalmente.
Então, acontecem duas situações, né? Já que a gente tem três situações acontecendo ao mesmo tempo, como é que elas interagem? De um lado, a gente tem as mudanças climáticas afetando a produção de alimentos, e, por outro lado, nós temos o sistema alimentar, a forma como a gente produz alimento, como a gente processa os nossos alimentos nas grandes indústrias, como a gente consome os nossos alimentos, impulsionando e afetando as mudanças climáticas. Então, basicamente, a gente tem dois processos para que aconteça a sindemia global, para que as mudanças climáticas, a obesidade e a desnutrição estejam acontecendo no mesmo momento. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro processo, o que acontece? Como eu estava falando, a seca, ela é a materialização das mudanças climáticas. Então, existem as mudanças climáticas, que a gente sabe que acontece, por conta do aquecimento global, do dióxido de carbono, que a gente, o tempo inteiro, a gente discute esse tipo de eliminação, que as grandes empresas fazem, que os nossos carros fazem, por isso que a gente tem grandes campanhas para que a gente utilize bicicletas, por exemplo, mas isso tudo faz com que a gente libere, e aí eu falo, não só nós como indivíduos, mas toda a sociedade e grandes sistemas de produção de alimentos e de empresas, a gente esteja liberando no meio ambiente dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono causa o aquecimento global. E as mudanças climáticas estão relacionadas com esse aquecimento da temperatura, né, no nosso planeta. E aí, como é que a gente vê as mudanças climáticas no nosso dia a dia? A gente pode perceber que cada vez mais as pessoas estão ficando mais gripadas, mais resfriadas, com sinusite. Por quê? Porque o clima e o meio ambiente estão passando por várias crises, né? As mudanças no tempo estão sendo cada vez mais intensificadas. E dentre essas mudanças que acontecem no clima e no meio ambiente, a gente pode citar os desastres, como são as principais materializações. E aí nós temos a seca, a inundação, o deslizamento. Claro que no nosso país, especialmente, a gente tem outros tipos de desastres, mas que a gente não pode falar que é por conta das mudanças climáticas, como, por exemplo, a gente teve o rompimento da barragem, né? Em Brumadinho, em Mariana. Esse não é um desastre natural, né? Ele é um desastre causado por atividades humanas, mas ele também é considerado um desastre porque acomete também as produções de alimentos. Então, eles estão inseridos também nesse contexto, mesmo que eles não sejam induzidos ou relacionados pelo clima. E a partir desses tipos de desastres, a produção de alimentos, mais especificamente a agricultura e a pecuária, são prejudicadas. Porque eu não sei se vocês lembram, por exemplo, para trazer um exemplo, a chuva que teve na região serrana aqui do Rio de Janeiro, em 2011, ela acometeu Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo. E aí, produções de alimentos foram prejudicadas, estradas foram também prejudicadas. Então, o que acontecia? Os alimentos não conseguiam chegar na região metropolitana, nos grandes centros. Isso fez com que o preço dos alimentos aumentasse. Então, a gente tem impactos que não são só na produção de alimentos, mas também no preço e, consequentemente, na demanda. Então, isso mostra como as mudanças climáticas afetam no nosso acesso, no nosso consumo de alimentos adequados e saudáveis, quando a gente pensa em legumes e verduras. Um outro ponto que a gente também pode citar, que é um outro processo que acontece na sindemia global, que faz com que una as mudanças climáticas, a desnutrição e a obesidade, é quando o nosso sistema alimentar acaba influenciando e potencializando as mudanças climáticas. Mas como isso acontece, né? E é bom a gente pensar. O que é um sistema alimentar? O sistema alimentar são todas as etapas e as atividades que estão relacionadas à produção de alimentos, à distribuição de alimentos, ao consumo de alimentos, ao processamento de alimentos, ou seja, às grandes indústrias de alimentos. Então, quando a gente tem esse sistema alimentar que gera em torno de 30% da liberação de gases de efeito estufa no planeta, ou seja, é um número considerável, né? Isso faz com que a gente esteja contribuindo para as mudanças climáticas, porque a gente está liberando no meio ambiente dióxido de carbono. Consequentemente, esse sistema alimentar está impulsionando crises ambientais, crises no clima e potencializando as mudanças climáticas. Então, de um lado, eu tenho as mudanças climáticas afetando, na verdade, desculpe a palavra, afetando a produção de alimentos no que diz respeito à agricultura e pecuária, e de outro lado, por outro lado, nós temos esse sistema alimentar que é devastador, que é predatório. Mas por que ele é
devastador e predatório, que é importante a gente imaginar. Porque a forma hoje como a gente produz alimentos, através através da emissão de gases de efeito estufa, elas acabam potencializando as mudanças climáticas. Mas como é que isso acontece? Por exemplo, com a utilização de agrotóxicos, nós sabemos que o nosso país, até então, era um dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. Através da devastação de recursos naturais, isso a gente pode ver com desmatamento, com os números alarmantes, né, que nós temos de desmatamento, de degradação do solo, de degradação dos rios. Então, todos esses aspectos que estão inseridos dentro do sistema alimentar para a produção de milho, de soja, acabam impulsionando as mudanças climáticas. Então, a gente tem dois processos que acabam influenciando o adoecimento da população e, consequentemente, o estado nutricional, porque o que acontece se eu tenho uma menor produção de alimentos ou menor acesso aos alimentos, isso afeta diretamente no consumo de alimentos adequados e saudáveis. Então, a gente deixa de se alimentar de legumes, verduras, frutas, e passa a se alimentar de quê? De alimentos que são mais baratos, como, por exemplo, os ultraprocessados. Então, isso afeta no sobrepeso, na obesidade, nas deficiências nutricionais e na desnutrição. Então, basicamente, é isso que acontece na sindemia global. A gente tem a junção de 3 situações que estão acontecendo no mesmo momento, no mesmo espaço, mas que acaba prejudicando intensamente a saúde da população e também do planeta. Bem, para quem não conhecia nada sobre sindemia, eu acho que agora sou expert, né? Inclusive você, né, Camila? Eu acho que você agora tá bem antenada agora com esse conceito. Queria perguntar para você o que você traz de novidade para os nossos ouvintes. Olá, Anderson, olá, Luane, e olá, ouvinte do podcast Ciência da Nutrição. O episódio de hoje está muito interessante e essa temática, de fato, é muito importante. Por isso, trago como dica 2 materiais para que os nossos ouvintes possam se aprofundar no tema. O primeiro é o relatório da Lancet traduzido, A Sindemia Global da Obesidade, Desnutrição e Mudanças Climáticas, que serve como um sumário executivo para decisões políticas sobre alimentação. E o segundo é um artigo de revisão bem recente, o qual nossa convidada Thaís é uma das autoras, que fala sobre os impactos das mudanças climáticas na segurança alimentar e nutricional. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Thaís, a gente aqui no podcast, obviamente que a gente gosta de trazer uma informação atualizada para a população, mas ao mesmo tempo também a gente gosta de juntar um pouco o conceito de ciência. Queria agora, então, entrar um pouquinho nessa questão da ciência da sindemia global. O que hoje os dados têm mostrado, como é que está a situação do Brasil, do mundo. A gente acabou de viver uma pandemia, isso de certa forma influenciou, piorou. Queria que você trouxesse um pouquinho esse panorama científico dessa parte da sindemia no mundo e no país. Bom, os números são alarmantes, né? E por isso que a gente tem chamado tanta atenção dos impactos das mudanças climáticas e da forma, consequentemente, como a gente tem produzido alimentos, porque isso acaba afetando as mudanças climáticas. No Brasil, a pandemia, e aí é importante a gente alertar, né, que os 33 milhões de pessoas que nós tínhamos ano passado passando fome no Brasil não é um resultado da pandemia, mas é resultado também de outros processos e de outras crises que o nosso país estava passando, mas os números são chocantes em relação à insegurança alimentar no Brasil, ou seja, muitas pessoas não têm acesso permanente a alimentos adequados e saudáveis, então se relaciona muito com a desnutrição, com as deficiências nutricionais e, consequentemente, com sobrepeso e obesidade, porque se as pessoas não conseguem se alimentar de forma adequada, elas passam a consumir os alimentos ultraprocessados, que são mais baratos e que causam impactos diversos na saúde, como a gente sabe, hipertensão, diabetes, entre outros, e até mesmo câncer. Por um lado, então, a gente tem esses números que são muito alarmantes e preocupantes, que a gente precisa reverter esse quadro, né, da garantia, da não garantia da segurança alimentar e nutricional no nosso país. Por outro lado, pensando nas mudanças climáticas, os números também são muito alarmantes, né?
Estamos numa tentativa agora, com a mudança de governo, de reverter todos esses quadros, tanto no que diz respeito à desnutrição, à insegurança alimentar, à fome, como também ao desmatamento, que a gente sabe que isso tem acontecido, né? Nos últimos anos, os números foram muito alarmantes, e isso prejudicando muito, isso muito relacionado, como eu disse anteriormente, a esse sistema alimentar, porque quando a gente desmata na Amazônia, no Cerrado, entre outras áreas, né, quando a gente degrada o nosso solo, os nossos rios, entre outros, como aconteceu, por exemplo, também nos Yanomamis, que é importante a gente falar, né, em que os índios, a população indígena passa por uma situação muito complicada por conta do garimpo, que também se relaciona com esse tipo de modelo de produção de alimentos. Então, os números do desmatamento, os números da degradação do solo, no Brasil também, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, foram muito alarmantes. Nós continuamos com números que ainda são preocupantes, mas é como eu disse, né, e como penso, o governo atual hoje, Anderson, ele precisa ter um equilíbrio, tentar um equilíbrio, na minha opinião, né? Porque, de um lado, a gente precisa acabar com a fome, acabar com o desmatamento e com todo esse sistema alimentar que é predatório mesmo, que acaba devastando todo o nosso meio ambiente, mas, por outro lado, o governo tem que dar conta de todos os interesses econômicos e políticos que estão relacionados a essas temáticas e essas atividades. Então, o maior desafio que hoje eu acho que a gente tem no país, não só nós como academia, mas os estudantes e toda a população, considerando também os gestores, é dar conta desse equilíbrio, né? Porque, na verdade, a gente tem um sistema alimentar que é muito devastador e a gente não está conseguindo dar conta. A gente alimenta a população mundial, mas a gente não alimenta a nossa própria população. E esse tipo de sistema alimentar acaba prejudicando as mudanças climáticas e acaba cada vez mais intensificando o desmatamento, a degradação dos recursos e acaba influenciando na nossa saúde pública, né, e no nosso meio ambiente. Então, é muito importante nós, como cientistas, e aí eu falo cientistas não só quem trabalha com pesquisa, né, mas professores, alunos, alunos que estão na graduação, que eu acho que é importante entender a importância da gente como nutricionista, para dar orientações importantes para os nossos pacientes, né, para quem a gente está cuidando, sobre a importância da nossa alimentação adequada e saudável, para que a gente possa não estar influenciando tanto nas mudanças climáticas e na crise ambiental que a gente vem sofrendo e sendo impactado cada vez mais. E Thaís, muitos desafios, né? Me chama muita atenção e é né, uma discussão super atual, essa que você está trazendo do equilíbrio, né? Dentro do que a gente sonha e quer colocar de meta em médio e longo prazo, a gente tem em curto prazo barreiras bem importantes no campo político, então é importantíssimo o que você fala do equilíbrio, né? E pegando um gancho nisso, né, desse olhar coletivo, né, representado aí pelo governo, pelos agricultores, pessoal que está nos escutando, né? Você tem algum caso de sucesso ou algum destaque que você queria dar, seja de projeto lá da Fiocruz, de vocês do Centro de Pesquisa, sejam de parceiros de extensão ou de pesquisa, que sirva de inspiração, né? Principalmente para, enfim, né, para a pessoa que está ali fazendo escolhas alimentares no dia a dia ou para pequenas coletividades? Eu acho que uma grande opção que a gente tem, Luana, hoje, né, que na verdade existe também uma força política para que ela não ganhe tanta força, mas uma opção que a gente tem num caminho contrário a esse sistema alimentar que acaba gerando e impulsionando tantas nossas mudanças climáticas e desastres, seria a agroecologia, né? E a gente sabe, na Fiocruz, isso é muito intensificado por grupos específicos, mas impulsionar a agroecologia. O que é a agroecologia? A agroecologia, ela é o caminho oposto a esse sistema alimentar. Ela leva em consideração a justiça social, ela leva em consideração a importância das mulheres na agricultura, né? Ela leva em consideração o componente estratégico da agroecologia, é a segurança alimentar, é valorizar os conhecimentos locais, os agricultores rurais, né, da agricultura familiar, porque quando a gente prioriza esse sistema alimentar,
e acaba nos causando tantos impactos no meio ambiente, a gente acaba deixando de dar prioridade para os pequenos agricultores, né? E que precisam de incentivos. Isso é a questão da política que a gente estava conversando, né? A questão da tributação, por exemplo. Hoje, no nosso país, as grandes empresas, elas passam, que produzem alimentos, elas não têm taxação de alguns, como eu posso dizer, de uma forma clara, de alguns subsídios fiscais, né, que eles precisam pagar, de alguns recursos que eles precisam pagar, mas o pequeno agricultor tem uma quantidade enorme de subsídios para poder dar conta de uma produção de alimentos. Então, na verdade, o que a gente tem é a agroecologia que fortalece os agricultores, que fortalece a mulher como uma grande figura dentro da agricultura, né, para que a segurança alimentar seja garantida. Então, a valorização deles. Então, isso dentro da Fiocruz é muito forte. E aí nós temos outros coletivos que também acabam impulsionando, incentivando, né, como o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, que tem como foco a própria Aliança, né, pela alimentação adequada e saudável, que a gente tem como foco também, não somente a agroecologia, mas tentar mostrar a importância de uma alimentação adequada e saudável, né, a partir de alimentos que sejam naturais ou in natura, e tirando o foco de alimentos ultraprocessados que acabam potencializando as mudanças climáticas. Thaís, a gente sempre pede que o nosso convidado, a nossa convidada, escolha uma imagem que ilustre um pouco o seu trabalho, ilustre um pouco a ciência da nutrição. Eu vou até pedir para a nossa equipe aí projetar essa imagem. Queria que você contasse um pouquinho, para quem está vendo a imagem do nosso canal do YouTube, para quem não está, pode depois visitar o nosso site, www.cienciadanutrição.com.br. Foi fácil escolher? Foi difícil escolher? Por que você escolheu essa imagem? Conta um pouquinho aí como é que foi escolher essa imagem que a gente está vendo aí. Foi difícil escolher. E aí eu até cheguei à conclusão, Anderson, que eu preciso criar uma figura para poder definir. Não foi à toa que a gente criou isso da imagem. A gente sabia que isso eu comecei tem uma a importância pensar, eu fui legal. buscando, mas eu não tinha tempo de criar uma para mandar para vocês. Mas eu vou explicar um pouco o que eu tinha pensado e por que eu escolhi essa, que eu acho que é um pouco mais próxima do que eu gostaria, né? Na verdade, eu queria uma figura que tivesse a alimentação e a nutrição central, mas que demonstrasse, né, como diversos elementos, para além das questões biológicas mesmo, da desnutrição, da obesidade, como eu disse, eles são centrais e acabam ocasionando e que estão relacionados com a alimentação e nutrição. Então, eu queria uma figura que tivesse os determinantes, né, todos os fatores sociais, econômicos e políticos que acabam determinando, né, o nosso acesso a alimentos adequados e saudáveis, porque não adianta eu ter dinheiro, mas não ter informação suficiente para entender quais são os alimentos que eu preciso consumir. Não adianta eu ter informação, mas não ter água para poder fazer o meu alimento de uma forma adequada, né? Já que a água é importante para a gente limpar os alimentos, para a gente cozinhar. Então, eu queria uma figura que fosse, assim, que fosse mais complexa, que mostrasse como vários fatores relacionados às nossas condições de vida mesmo determinam, né, estão relacionados com o consumo, né, com o acesso a alimentos adequados e saudáveis. E aí eu falei, não, então eu vou por um outro caminho, né? Eu vou por uma outra coisa que me inquieta muito, que na verdade é o meu grande impulsionador do meu trabalho, né? O que me faz ter muita vontade de continuar estudando nesse campo, que é o direito humano à alimentação adequada, né? Que é importante a gente entender. Então, essa figura que é do Fórum de Soberania e Segurança Alimentar, para mim, ela é clara, em todas as minhas apresentações eu finalizo com ela, porque ela mostra a importância da gente ter na nossa mesa alimentos que são naturais, né? Alimentos que estão relacionados à nossa cultura alimentar, que é muito importante, porque cada vez mais a gente tem uma padronização da nossa alimentação com a inserção dos ultraprocessados, e a gente tem que ir num caminho contrário, né? Nós que estudamos saúde pública. Então, essa figura me coloca o alimento na centralidade da mesa, mas ali estão inseridos todos os grupos que precisam ser considerados. O preto, o branco, os indígenas, né? as religiões de matrizes africanas. Então, assim, a importância da gente ter a alimentação como um direito, né, que deve ser garantido pelo Estado e que a gente precisa estar cada vez mais atento a esse direito, e que a gente precisa lutar por ele, porque por muitas vezes ele é esquecido, né, como um direito constitucional no nosso país.
Então, aí eu comecei a adaptar, eu falei, não, então eu vou no caminho do direito, que é algo que também me inquieta e que, consequentemente, tem a ver com todos esses fatores, né? Já que a gente tem a alimentação como um direito, entre tantos outros que precisam ser garantidos no nosso país. Luana, tocou a musiquinha dizendo que, infelizmente, parar de conversar, mas a conversa estava boa. Caramba, Anderson, a conversa estava ótima. Thaís, tão bom ter você aqui no podcast Ciência da Nutrição, inclusive levantando essa bola dos coletivos, como fórum, como aliança, que eu acho que são grandes divisores de água da forma da gente se comunicar e atuar com impacto na sociedade, representando tantos outros coletivos, né? Então, eu queria muito te agradecer, foi fantástico, né? E agora a gente faz escolhas alimentares muito mais conscientes, sem dúvida. E eu queria que, nesse momento, a Bianca relembrasse para o pessoal que está nos assistindo, que está nos escutando, aonde que tem acesso a outros episódios. Adorei esse, quero divulgar outros, né? Quero ver os cortes do YouTube. Bianca, relembra para a gente. Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca. Thaís, agora eu queria abrir mais uma vez o microfone do podcast para que você pudesse deixar um recado, algum pensamento final para a gente. Bom, quero agradecer mais uma vez o convite. Seu, Luana e do Anderson, é um prazer. Acho que essa temática cada vez tem que ser mais debatida entre nós da academia, entre os estudantes, entre a população em geral, para que a gente entenda como a nossa alimentação acaba impactando, né, em tudo isso que a gente está vivenciando no meio ambiente, no clima. E tem uma frase que eu sempre gosto de terminar as minhas aulas, que eu acho que é importante, que é do Ailton Krenak. E a gente precisa parar de nos desenvolver e começar a nos envolver nessas temáticas que são tão importantes para nós e que acabam impactando em toda a saúde e também no acesso à nossa alimentação adequada e saudável. Muito obrigada, gente. Obrigado a você, Thaís. Obrigado, Luana. Obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Se você chegou até o final do episódio, não deixe de marcar as notificações, se inscrever no canal. A gente sempre fala que a continuidade desse projeto, do nosso podcast, depende muito de quem está nos acompanhando e a gente faz com muito carinho. Hoje eu acho que a Thaís mostrou isso de maneira muito clara, como é que a nutrição está envolvida em todos os aspectos, né? Na questão do ambiente, na questão daquilo que a gente compra, na questão da nossa casa. E o que a gente espera é que o nosso podcast possa também fazer parte da sua vida. Você possa acordar, conhecer um pouco mais sobre o nosso podcast, porque a gente sempre fala isso no início, a gente quer impactar o dia a dia de vocês. Então fica essa mensagem, não só pelo seu comprometimento, mas agora, como a Thaís falou, se envolva com o nosso podcast, para a gente vai ser muito legal a sua participação aqui conosco. Obrigado a você que nos acompanhou. Podcast Ciência da Nutrição.